Então vamos lá. Bom, pessoal, uma boa noite a todos novamente, tá? Nesse momento aqui, nós vamos começar a falar sobre medidas circunferenciais, ou simplesmente nossas circunferências corporais. São classificadas da seguinte forma: as circunferências, perímetros, são medidas que determinam valores de circunferência, um segmento corporal perpendicular ao eixo longitudinal do mesmo segmento. Então, gente, nós vamos ter várias circunferências corporais aí. Nós vamos poder mensurar através de uma fita métrica. Temos, por exemplo, circunferência do abdômen, circunferência da cintura, circunferência do quadril, circunferência de coxa, entre outras, tá? E aí, neste momento, nós vamos falar sobre cada uma delas. Antes de falar sobre cada uma dessas circunferências, vamos ver alguns cuidados que a gente precisa tomar quando a gente for fazer a verificação dessa circunferência. Primeiro ponto, medir sempre sobre a pele nua. Tá? Nem sempre a gente vai conseguir isso, tá, pessoal? Então, no caso de uma circunferência, ou mais de uma circunferência que a gente precise mensurar, e não tenha como mensurar na pele nua, ou seja, sem roupas, né, despida, a gente recomenda que se utilize uma roupa mais fina possível, um tecido bem leve, não dê uma margem de erro muito grande. Tá? Então, evitar uma roupa muito grosseira, evitar, por exemplo, uma calça jeans, um tecido mais grosso, uma camisa jeans, por exemplo, entre outros materiais, podem dar um viés, dar um equívoco na nossa medição de circunferência. A gente não deve utilizar fitas elásticas, tá? Porque quando a gente puxar, elas vão se esticar, mas também não pode ser uma fita pouco flexível. A gente tem fitas específicas para fazer essa medição de circunferências do nosso corpo inteiro, certo? Não deixar o dedo entre a fita e a pele, tá? Então, vamos supor que você está fazendo a verificação da circunferência do abdômen ou da cintura. Então, você deixa o dedo lá na região do abdômen e passa a fita ao redor. Ou seja, o seu dedo acaba aumentando um pouco a medida da circunferência, porque ele não deveria estar ali. A gente não pode dar pressão excessiva, ou seja, apertar demais aquela região, porque a gente vai obter um número menor do que o número real. Mas a gente também não pode deixar essa fita frouxa, tá? Porque isso pode fazer com que a gente dê um número maior do que ele seria de fato. Essa fita ela deve estar aderida, né, conectada com a nossa pele. É interessante que a gente não faça medições após o exercício físico. Tá? Após o exercício físico, pessoal, vamos ter, por exemplo, perda de líquido, né? Perda de medidas, muitas vezes. Então, você acaba distorcendo, mascarando o resultado quando você faz uma medição de circunferência após o exercício físico. Então, por exemplo, se você vai fazer uma avaliação física que envolve circunferências de um indivíduo, o interessante, se aquele indivíduo quiser treinar no dia da avaliação, é que ele faça a avaliação e depois da avaliação. Tá? Outro ponto, o ponto zero da fita será sempre o ponto fixo, então vai ficar posicionado por baixo. Nós temos aqui, pessoal, uma circunferência para analisarmos. Temos aqui a circunferência dos nossos ombros, tá? Essa medida ela é feita no meio do nosso músculo deltoide, tá? O músculo deltoide localizado aqui na região do ombro, né? Músculo que vai ter uma porção anterior voltada para frente do corpo, vai ter uma porção lateral para os lados, né, do corpo e vai ter uma porção posterior na parte de trás do corpo. Tá? Então, normalmente nessa região a gente vai encontrar o maior volume muscular e vai ser o local que a gente vai posicionar a fita se a gente quiser fazer uma verificação de circunferência de ombros. Esse avaliado ele deve estar na posição em pé, se for possível, com o peso distribuído igualmente entre os segmentos e com os braços ao lado, na lateral do corpo. Então, a gente vai fazer essa medida após uma expiração normal. Então, você pode pedir para a pessoa inspirar, para puxar, para sugar o ar dentro dos pulmões. Logo em seguida, pedir para ela expirar naturalmente, soltar o ar.
Depois disso, você pode fazer a verificação. Tá? Bem, temos aqui, pessoal, a nossa circunferência do braço. Tá? A nossa circunferência do braço. Esses são os cuidados que nós precisamos ter no procedimento para fazermos essa medição. Essa medida ela é feita no ponto médio entre o acrômio e a base do olecrano. Então, são regiões aí do nosso braço. A gente pode marcar esse ponto com o nosso cotovelo fletido, flexionado, por volta dos 90 graus, certo? Só autorizar a entrada de uma pessoa aqui na nossa sala. Okay? A medida pode ser feita com o braço relaxado ao longo do corpo e também pode fazer com contraído. Tá? O tronco e o antebraço formam um ângulo de 90 graus. Você pode optar por uma das duas, fazer com o braço relaxado, estendido ao lado do corpo, ou fazer somente com ele contraído, ou você pode fazer as duas. Mas aí vai ser importante que na sua ficha de avaliação seja descrito que você fez relaxado e contraído. Tá? Bem. Circunferência do nosso antebraço. Tá? Essa medida ela vai ser feita no ponto de maior volume muscular, tá? Maior perímetro. A gente vai analisar a região do antebraço, ver a região que aparentemente é mais visível, possui uma maior circunferência, ali é o local da nossa medição. Deixamos os braços estendidos ao longo do nosso corpo e o avaliado vai ficar de frente para esse avaliador. A gente tem que fazer essa medida, pessoal, com o antebraço supinado, tá? Ou seja, as palmas da mão apontando para cima. Tórax, pessoal. Tórax, a região da caixa torácica, se nós quisermos fazer uma circunferência, a gente tem uma variação entre os homens e entre as mulheres. Tá? Essa variação. No homem, essa medida ela é feita sobre a linha dos mamilos. Tá? Deixa eu localizar uma imagem para vocês. Tá? Notem aqui a fita posicionada sobre os mamilos dos homens, tá? Passando aqui por baixo do braço e indo até a região posterior do corpo. No caso das mulheres, vamos ter uma diferença. Tá? A gente vai botar sobre a linha subaxilar. Novamente, o avaliado deve ficar de frente para o avaliador. Tá? Nas mulheres aqui, logo abaixo das axilas, tá? Um pouco acima da região do peitoral, no caso dos seios, tá? Vai ficar posicionada essa fita. Bem, vamos falar da circunferência de cintura. Tá? Nós falamos aí na aula passada, a gente vai precisar da circunferência de cintura para calcular o nosso RCQ, nossa razão cintura-quadril, ou ICQ, índice cintura-quadril, que basicamente é a mesma coisa. Tá? Então, olhem aqui o posicionamento dessa fita. Tá? Notem que os dedos do avaliador não estão entre a fita e a pele. Tá? Bem, essa cintura ela vai ser verificada no ponto de menor perímetro. Tá? Está procurando aqui uma região que é mais estreita, correto? Pode ser uma região larga. Tá? Então, olhem aqui, por exemplo. Temos essa região um pouco mais larga, para baixo e para cima também. Temos esse pontinho aqui mais estreito, justamente onde a fita está sendo posicionada. Então, o avaliado também vai ficar em pé de frente para o avaliador e com o abdômen relaxado. A gente também pode identificar o ponto de medida utilizando as costelas como ponto de referência, tá? A última costela flutuante. A gente vai ter pessoas, né? A maioria das pessoas a gente vai conseguir localizar essa circunferência de cintura, tá? Esse ponto mais estreito. Mas vocês já devem ter visto, né? Aquelas pessoas que elas são um pouquinho quadradas, né? Que não tem esse ponto mais estreito. Então, nesse caso, a gente pode utilizar as costelas como ponto de referência. Tá? Bem, temos a circunferência de abdômen, tá? Mas também atenção que é muito comum as pessoas confundirem a circunferência do abdômen com a circunferência do quadril, tá, pessoal? Desculpem, circunferência do abdômen com a circunferência da cintura, tá? A circunferência da cintura
vai ser o ponto de menor perímetro, tá? Dessa região aqui do tronco, enquanto que a circunferência do abdômen, a fita vai ficar posicionada sobre o nosso umbigo, tá? E vai embora lá para trás. Então, essa medida é verificada sobre a cicatriz umbilical. O avaliado deve manter uma respiração normal e peso distribuídos nos dois pés e os braços ao lado do nosso corpo. Tá? Bem, circunferência de quadril, tá, pessoal? Essa circunferência, também chamada de circunferência glútea, tá? Essa medida é feita sobre o trocânter maior de cada fêmur. Tá? Então, a gente vai unir aqui a região dos pés, vai passar essa fita que vem aqui pelas laterais, passando pela região posterior do glúteo, posterior, região do bumbum, vindo aqui para frente, tá? Aqui no caso, o avaliado ele fica de lado para o avaliador, tá? Para que a fita seja posicionada corretamente aqui na região anterior, na região lateral e na região posterior do corpo. A coxa, pessoal, a coxa, a gente pode medir, pode fazer a mensuração, verificação em 3 pontos diferentes, tá? Nós temos a medida proximal, seria 1 centímetro abaixo da prega glútea, da região aí dos glúteos máximos. Podemos fazer uma verificação medial, que seria o ponto médio entre o vinco inguinal e o bordo superior da patela. E nós temos uma medida distal, 10 centímetros acima do bordo superior da patela. Aqui, nessas medidas, o avaliado ele precisa ficar em pé, distribuído em um dos lados, para que a medida seja feita no outro segmento. Alguns protocolos sugerem que o peso deve ser distribuído igualmente entre os dois pés. Tá? A gente vai ter essa situação, de acordo com a literatura que a gente utilizar, a gente pode ter pequenas variações nas medidas. Tá? Então, gente, medida proximal da coxa, né? 1 centímetro abaixo da prega glútea. Olhem aqui que ele está sendo feita uma verificação logo abaixo da região aqui dos glúteos, correto? 1 centímetro aproximadamente dessa região, você posiciona a fita e vai da região posterior para a região anterior, dando essa volta completa. Tá? Seria a circunferência proximal de coxa. Bem, temos a circunferência medial da coxa, tá? Medial, no ponto médio entre o vinco inguinal e o bordo superior da patela. Então, temos a região aqui, a parte de cima da patela, e temos a região inguinal aqui do quadril. Então, a gente precisaria de uma régua, tá? Fazer a medição, e veríamos, vamos supor que deu 30 centímetros. Tá? A gente pararia lá nos 15 centímetros, seria o ponto médio. Tá? A metade do caminho entre um ponto e outro, e aí verificaríamos essa medida de circunferência medial da coxa. Tá? E a distal, 10 centímetros acima do bordo superior da patela. Então, pessoal, a gente pegaria aqui a região da patela, marcaria 10 centímetros acima e faria essa medição distal da coxa. Bem, temos ainda a circunferência de perna, circunferência de panturrilha, que vai ser feita no ponto maior volume muscular observável. Tá? O avaliado aqui, a gente vai precisar que esse avaliado ele se sente em uma mesa ou então em uma cadeira, tá? Para que a perna que será medida fique pendurada livremente. Ou ele fica com os pés mais ou menos 20 centímetros afastados uns dos outros, tá? E com peso em um dos segmentos. Se o peso estiver, por exemplo, no segmento direito, você mede o lado esquerdo. Se o peso estiver no segmento esquerdo, você mede o lado direito. A fita métrica é posicionada horizontalmente em volta da perna, movida para cima e para baixo, no sentido de você localizar a máxima circunferência. O local de maior circunferência é marcado, a dobra cutânea da panturrilha será medida no mesmo nível. Tá? Dobra cutânea vai ser um outro ponto, talvez, da aula de hoje. Então, aqui, tá, pessoal? Medida de circunferência da perna ou da panturrilha. Outro ponto, gente, da aula de hoje são chamados diâmetros ósseos. Tá?
que são a distância entre duas estruturas de um determinado osso, né, localizadas transversalmente. Aqui, para a gente fazer, no caso, a medida das circunferências que nós falamos anteriormente, nós precisamos simplesmente de uma fita métrica específica para essa medida de avaliação física. No caso dos diâmetros ósseos, a gente vai precisar de um instrumento chamado paquímetro. Eu, inclusive, tenho um instrumento desses aqui, e assim que nós retornarmos, eu pretendo fazer uma prática de diâmetros ósseos com vocês, assim como uma prática de circunferências. Tá? Bem, diâmetros ósseos eles vão ser medidos com esse paquímetro, normalmente estudada apenas do lado direito, tá? De acordo com as normas metodológicas atuais. Essa aplicação ela vai estar relacionada à determinação da nossa massa óssea e do somatotipo também corporal. Bem, aqui a gente vai ter alguns cuidados também a serem tomados, assim como na verificação das circunferências. Tá? O paquímetro ele não pode ficar frouxo em relação aos ossos e a gente também não pode pressionar os ossos excessivamente. Tá? Se ficar frouxo, a medida vai dar acima do que ela é de fato, e se ficar muito pressionada, a medida vai ficar um pouco abaixo. O paquímetro deve ser colocado perpendicularmente ao diâmetro medido, respeitar os procedimentos e posição do avaliador. A gente tem aqui o diâmetro biepicondiliano do húmero, que vai ser a distância entre os epicôndilos medial, ou seja, interno e lateral, apontando para fora, para os lados do húmero, né? Então, húmero, região do braço, avaliado em posição ortostática, braço flexionado por volta dos 90 graus e tronco e antebraço formando ângulo de 90 graus com o braço. Medida sempre feita, né, do lado direito. Temos aqui essa imagem, tá, pessoal? Para fazer a medida do diâmetro epicondiliano do húmero. Então, temos um côndilo aqui, o que está aparecendo para a gente seria o lateral, né, apontando para fora, e do outro lado teríamos um côndilo medial, interno, apontando para dentro, apontando para o centro do corpo. Bem, temos o diâmetro biestiloide, distância entre as apófises estiloides do rádio e da ulna, ossos do antebraço, estando avaliado em posição ortostática, com o braço flexionado em 90 graus, com o antebraço pronado, tá? Então, palmas da mão apontando para baixo, formando ângulo de 90 graus com o braço e punho fletido. A medida também vai ser feita do nosso lado direito. Tá? Então, pessoal, aqui nós vamos ter as posições lateral apontando para fora e medial apontando para dentro, próximo aqui na nossa articulação do punho, tá? Para verificarmos, esse instrumento aqui pretinho, tá? É justamente o nosso paquímetro. Fazer o diâmetro biestiloide. Diâmetro biepicondiliano do fêmur, tá? Então a gente viu o fêmur aqui, nós já sabemos que é mais ou menos na região da coxa. Tá? Distância entre os côndilos medial, novamente, aponta para dentro, para o centro, e lateral, que aponta para fora, para os lados do fêmur. Estando avaliado sentado, com os pés apoiados no chão e a coxa formando um ângulo de 90 graus com o tronco, e a perna 90 graus com a coxa. Aqui a pessoa precisaria estar sentada. Então, temos um côndilo medial aqui desse lado, lá para o outro lado teríamos um côndilo lateral do fêmur. Bem, diâmetro bimaleolar, distância entre dois maléolos. Maléolo aqui na região do nosso tornozelo, tá, pessoal? Entre a perna e os pés. Temos também um maléolo medial, que aponta para dentro, para o centro do corpo. Temos um maléolo lateral, que aponta para os lados, para fora. Estando avaliado sentado e com os pés apoiados no chão. Tá? Então, seria essa região aqui. Tá? Diâmetro bimaleolar. Então, apontando para dentro e apontando para fora aqui do outro lado. Tá? Os nomes eles parecem até um pouco complicados, mas a gente lembrando um pouquinho da anatomia, a gente tem uma certa facilidade. Tá? Biepicondiliano do húmero, vamos pensar nos côndilos do húmero. Tá? Vamos ter um húmero aqui, a região do braço. Tá? Esse ponto aqui específico, a conexão da articulação do cotovelo entre braço
e antebraço, tá? Então, região lateral e região medial. Pensar em diâmetro biestiloide, vamos pensar nas regiões aí, nas apófises estiloides do rádio e da ulna. Tá? Tanto o rádio quanto a ulna são ossos do antebraço. Nesse caso aqui específico desse diâmetro, vão estar aqui na região do punho, tá? Articulação entre antebraço e as nossas mãos. Se pensarmos em biepicondiliano do fêmur, né? Vamos pensar nos côndilos, ou seja, temos dois côndilos, e temos a região do fêmur, região da coxa, aqui particularmente região do joelho. Bem, e por fim, diâmetro bimaleolar, pensar nos maléolos, que são região aí dos membros inferiores da perna, particularmente na região do tornozelo, articulação entre perna e pés, certo? Esses diâmetros ósseos, eles vão ser importantes para nos ajudarem a calcular nossa massa óssea. Quem não conseguiu participar da aula passada, lembrando que nossa massa ela pode ser dividida em dois componentes, que seria o componente de massa magra e o componente de massa gorda. Massa magra e massa gorda, obviamente, é a nossa gordura, mas nós podemos ainda dividir essa massa magra em três subcomponentes. Seria a massa óssea, massa residual, que vimos na aula passada, e massa muscular. Então, portanto, nós podemos fazer essa divisão em dois componentes, massa magra e massa gorda, simplesmente, ou quatro componentes, massa muscular, massa residual, massa óssea como componentes de massa magra e a massa gorda do outro lado. Bem, vamos passar aqui adiante. Tá? Aqui, pessoal, nós temos um cálculo, tá? A gente calcular essa massa óssea, uma equaçãozinha. Nós vamos precisar aqui, a gente tem PO, tá? Aqui eles colocam como se fosse peso ósseo, tá? Vamos tentar nos habituar a chamar de massa. Bem, o peso ósseo ele vai ser igual a 3,02. Esse 3,02 é uma constante, tá? Faz parte da equação de modo fixo. Mas nós temos aqui h ao quadrado. Seria a altura, a estatura dessa pessoa expressa em metros, tá? Multiplicada por ela mesma. Por exemplo, se a gente pegasse uma pessoa que mede 1,5 m, você colocaria 1,5 vezes 1,5 aqui. Tá? A gente tem aqui o R, tá? Seria justamente o diâmetro biestiloide do rádio, nesse caso expresso em milímetros. Tá? Então, esse diâmetro aqui, tá? Biestiloide do rádio. Você teria o F aqui, que seria o diâmetro biepicondiliano do fêmur. Tá? A gente viu aqui também na região do nosso joelho, biepicondiliano do fêmur. Você tendo esses dois aqui, mais a altura, você multiplica isso por 400 e vai elevar aqui a 0,712. Tá? Obviamente, pessoal, que eu não vou fazer vocês trabalharem com essa conta. Tá? Eu tenho bem aqui naquelas equações que eu fiquei de passar para vocês, eu não lembro agora se já passei, mas se eu não tiver passado, eu envio depois. Mas acho que eu já passei sim. Aqui nós temos, né, como vimos na aula passada, a possibilidade de cálculo do IMC. Você joga a massa, joga o peso, né, que está aqui, a altura, massa corporal em quilogramas e a estatura em metros, tá? E ele calcula automaticamente para você. Nós conseguimos também na aula passada fazer o cálculo de massa residual para homens e para as mulheres. Você só joga a massa corporal total e já faz o cálculo automático para vocês. Conseguimos também fazer cálculo de circunferência, de RCQ, razão cintura quadril. Tá? Bem, aqui nós temos a equação, tá, de massa óssea. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Por exemplo, se a gente pegou um indivíduo aqui, ele tem 1,77 metros, tá? 0,056 metros em termos de diâmetro biestiloide, 0,095 metros em termos de diâmetro biepicondiliano do fêmur. Tá? Só joguei os dados aqui e ele vai substituir na equação e me deu já o resultado desse indivíduo. Tá? Esse indivíduo específico aqui, ele teria 11 quilos 660 gramas. Tá? Então, tranquilo para vocês. Tá? Não, sei que a equação assusta, ela tem expoentes, né? Tem expoente decimal, tem algumas coisas que são meio complexas de fazer.
mas a gente fazendo a medição, a gente pode jogar direto na equação. Tá? E aí, a gente fazendo todo esse processo aqui, esse nosso peso, né? Repito para vocês, massa óssea vai ser determinado em quilogramas. Tá? Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper a nossa gravação, tá? Porque nós temos só mais 6 minutos e pouco. Aí eu vou deixar o que nós ainda temos para falar para a próxima etapa. Tá? Deixa eu só interromper aqui, finalizando a gravação.